Bem-vindo ao Além dos Voos. Meu nome é Luísa, essa é a Teresa. Antes de começar o vídeo, eu peço para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar com quem vocês acham que irá gostar e também comentar, pode ser até um coração que ajuda muito a divulgar nosso canal e nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço a Luísa, que chegou ontem da maternidade e tem um neto e já está aqui conosco. Vamos começar com as perguntas. Foram mais pessoas que perguntaram, mas o nome que eu lembro mais é do Paulo, que perguntou se há dinastia em Orion e como funciona. Existem famílias em Orion, tá? O termo que eu usei, vamos lá, usado é conselho, cúpulas, né, daqueles que estão por determinado tempo dentro de uma função, como vamos equiparar aqui na Terra como um secretário de ambiental, né? Secretário de relações políticas, sei lá. Não existe o lado de política, existe a lei da harmonia, tá? Ao fazer referência a Maria Lúcia, que óbvio é uma pessoa que está aqui há muito tempo, a missionária antiga, muito antiga, e que foi uma entrevista com ela, entrevista não, foi o depoimento dela, extremamente agradável, né? Solto. Acho que é em 2 minutos, em 2 minutos, ela fala que ao entrar na História Encantada, o que chamou a atenção a ela foram as palavras do Senhor do Portal, que pareciam muito com as palavras de Dr. Celso da Provida. Então, quando ela usa o termo dinastia, creio eu, não falei com ela, foi muito corrido esse tempo, Luísa, da maternidade e por aí vai. Ela está falando em relação a famílias, né? Como eu já afirmei, olha, temos pares, né? E dentro do que é a constelação, é uma constelação monogâmica, né? É aquele par, e outras constelações não são assim, dentro de pleno respeito e tudo mais. Então, a, a fala, talvez eu não tenha me expressado corretamente, se não me engano, em 2 minutos do vídeo, ela fala que ao entrar na História Encantada, a primeira coisa que chamou a atenção foi ela ler e sentir as palavras do Senhor do Portal, que sim, faz parte do conselho, que sim, faz parte dessa cúpula de Betlegeus, né? E ver que as palavras eram iguais ou parecidas com a de Dr. Celso. Então, acredito que o termo que ela usou, dinastia, seja em relação à parte de famílias, né? Paulo, ele pergunta de uma maneira interessante para todos nós, que o termo se torna um pouco não, estranho diante de nossa afirmativa sem maiores e melhores. O termo continua o mesmo, Paulo. Existem sim funções de trabalhos, né? E principalmente nós que estamos
Na outra dimensão, obviamente, há hierarquia. E para mim, sem falar com ela, quando ela coloca dinastia, ela está falando do termo familiar. Então, essas perguntas são muito interessantes, porque são, vamos lá, colocam divergências e elas são, à medida do possível, esclarecidas, né? Se é que ficou bom para você, você é que vai responder. Logo, não é utilizado, vamos dizer assim, o termo dinastia em óleo. É isso? Não, geralmente é em relação a esse aspecto, em termos de conselho, cúpula, alguém ocupa algum local durante um certo tempo. Vamos lá, a minha diferença é em relação a muitos, eu fui para o lugar sagrado muito nova. No lugar sagrado foi que eu comecei a ler, estudar todo o tratado, e ele é imenso. Então, muitos, vamos dizer assim, termos usados me fogem pela idade, inexperiência, né? Meu tempo no lugar sagrado, tempo diferente daqui, o tempo de lá, foi longo em termos de tempo terra, até minha ação, ter ação dentro de um conjunto, né? Foi na época de Arthur, o que se passaram que em terra 5 séculos, 4, 6 séculos, e ainda se torna uma lenda. Então, novamente, vamos dizer assim, saí de casa, o lugar sagrado, muito nova. Não estou me justificando, estou falando a minha experiência, que de repente é diferente da experiência de Maria Lúcia. Ela é de Betelgeuse, né? Eu posso falar muito, Betelgeuse tive algumas vezes. Eu posso falar muito do meu planeta, certo? Ok. Então. Outra pergunta é: qual o motivo de você identificá-lo como o senhor do portal? É bem simples, né? Porque ele abriu e abre inúmeros portais. Portais físicos, como foi feito em Betelgeuse, como foi feito no meu reino, no lugar sagrado, e por outra pessoa em Sírios. Por outra pessoa não, por outro ser, em Sírios. É como, é como não. A realidade é que no momento em que eu estou aberta, essa energia coração é a abertura de portal. Então, para mim, o nome Senhor do Portal, além dele abrir portais físicos e estelares, ele abre de uma forma suavemente forte dados à mente racional para a consciência.
falar dele me deixa profundamente emocionada, porque é como eu falei, ele para mim é como tal e qual um pai. O tempo de convivência foi longo. E então o termo Senhor do Portal, ele traz em si, óbvio, estamos falando de quinta para cima, acima, que eu estou falando aí são dimensões, tá? Toda a vivência que teve em Betlegeus com os seres sem luz e como ter que lidar com os seres de Betlegeus, não só ele, foram inúmeros seres. Destacado ele, para mim, sim, porque convivi novamente muito tempo com ele. Ele traz em si, e também reconhecido dentro do conselho, como eu falo, descobertas, sabedoria, né? Capaz de fazer, em junção com outros, né? Uma atmosfera de um planeta mudar. E quando eu cito que ele toca a tecla do tratado, o conselho ainda estava discutindo não, conversando, se eu entraria ou não no tratado, já que duas pessoas se apresentaram para eu não entrar no tratado. E ele não espera, ele toca a tecla, parece uma harpa, né? Toca a tecla, e é quando eu digo, olhando para ele, sem falar, o senhor sabe o que eu ainda não sei. E o que eu ainda não sei é grande. A última pergunta é: ainda devemos utilizar o termo subida em corpo, já que a tela é una? Não, a subida em corpo, ela se deu, né, dentro do que foram os ascensionados. Quando falamos a passagem para Nova Terra, né, é aquele mesmo exemplo, eu já tinha pedido os incensos. O ser, os chakras, seus corpos emocionais e mentais. E aqui na horizontal, o coração. Então, esta passagem, vamos dizer, faz isso em mínimos segundos. Estar no ambiente, segundo contínuo, em outro ambiente. Você tinha feito uma pergunta, Lucas. A pergunta é, de toda forma, eu tenho que me elevar, eu estar bem para fazer essa passagem? Você tem que estar no coração. O elevar aí, ou seja, se elevar, é estar consciente ou inconscientemente no coração. E daí sim, se precisar da fração, e além de precisar da fração, termos
naquele milionésimo mínimo segundo, todos na mesma sintonia. Ou seja, esse elevar-se que Lucas citou, ou seja, estar no coração dentro de um quantitativo. Então, de novo, cá, isso. É a passagem tal e qual o elétron faz. Ele está no local, para a ciência daqui, não é explicado se ele some, se ele transmutou, se ele transmutou não, se ele transcendeu, ele aparece aqui. Ou seja, ele está aqui, o elétron, né, que dentro da física daqui seria a carga de energia negativa, né? Ele está aqui e aparece aqui. E para isso, sim, alguns no sono, claro, porque vai confundir a mente racional tridimensional. Os que estão conscientes, a passagem é, de novo, o pianista, o DJ, rápida. Então não é mais como foi a subida dos símbolos ou a ascensão, né? Ela é horizontal. Alguma pergunta? Uma pergunta que eu recebi aqui diz respeito ao meu enredo, as pessoas que estão comigo. Porque algumas pessoas colocam um certo medo, entre aspas, ou resistência, a ir da forma como a senhora está falando para o K maior. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu contexto, ele de alguma forma me acompanha, ou seja, eu preciso ficar preocupado com essa passagem para a quinta? Primeira preocupação, ela é extremamente, vamos lá, ela faz parte do ser humano, ela é extremamente mental. Eu ocupo minha mente, ou seja, a ocupação, pré-ocupação, está dentro de uma prévia, sem ter acontecido, botando na mente o que pode vir a ser, né? Então, preocupar-se ou não, e dentro, novamente, de todo respeito, o teu enredo, né? Não é você que vai decidir ou saber a decisão, nós estamos no arbítrio. É feita pelo arbítrio. O medo faz parte? Claro que faz parte. Aparentemente é um grande desconhecido. Então, estou pegando um texto ainda há pouco, com Luísa, lendo do seu portal em 2003, onde ele fala que está sendo fechado o acesso a, vamos dizer assim, se pegar a energia um do outro. Bom, eu só posso fechar em quem é permitido. Daí, de novo, o senhor do portal, né, o nome. As pessoas têm como se ligar à fonte. A fonte, você pode colocar o nome de Deus, digo, não estou falando a respeito da religião, e sim dos grandes seres ou grande ser, né? Então, o medo está inserido em todos nós. Sim, é necessário, dentro do que são os pesos e as medidas, estão caindo no colo de cada um
o peso do passado, daquilo que fizemos, que trazemos. É como eu vou descobrir quais são os meus pesos. Não tem que descobrir. Ele chega até você. E não há outra forma. Eu tenho que encará-lo. Ou, dentro do que é livre-arbítrio de escolha, engavetá-lo. Mas o medo faz parte, inclusive, do chakra base, né? Espalha por todo o corpo emocional e é altamente contagiante, assim como é a culpa, né? A culpa utilizada durante séculos e séculos por religiões e, bom, por inúmeras coisas, está inserido no ser humano. Medo e culpa e medo. Os nossos ancestrais, e dentro do que trazemos em DNA, está em cada um de nós. E a dado momento, aonde o estreito se estreita, que está caindo a cada um aquela sujeirinha que estava embaixo do tapete, e às vezes nem é sujeirinha, tá? Você tem que olhar e se deparar com. Ouvindo o coração, obviamente, é muito mais fácil, que já começa a transmutação. Fala, Lucas. A senhora estava falando de sujeirinha, dessa coisa que eu vou ter que tratar nesse momento. Como eu faço esse tratamento? A sujeirinha, vamos dizer que inclusive está em alguns vídeos, né? Nós todos temos a escuridão, assim como a luz. E daí a frase: a luz abraça a escuridão. Se eu pegar a sujeirinha, né? Coisa bem do ego, uma sombra que eu trago em mim, na hora que eu identifico, nossa, é meu, eu trago isso comigo. Começou a transmutação. O choro que vocês estão ouvindo é do bebê, tá? Começou a transmutação. Mas eu tenho que admitir. Não é delegar a fulano, beltrano. Não. Liberados estamos. Mas ao me liberar, eu me liberto e arco com a minha responsabilidade. Isso também é uma forma de estar dentro daquilo que havia sido feito na pergunta anterior, pronto ou, entre aspas, alinhado para fazer essa passagem horizontal que a senhora falou. Ou seja, eu preciso lidar com essas, entre aspas, sujeirinhas para poder fazer de uma forma mais tranquila essa passagem, né, horizontal, vertical, lateral para o K maior. Essa localização, na realidade, dada há alguns anos, né? Foi em 2011, onde se deu a Telaúna, não é necessário, nem é preciso, nem está sendo pedido que as pessoas venham a acreditar nela, tá? O termo usado, Telaúna, é como eu falei, que lá em casa não usamos dimensões.
usamos a palavra telas. Né? Só em terra nós temos inúmeras telas dentro do que é o campo de possibilidade. Eu posso pegar a direita, eu posso pegar a esquerda, eu posso estar olhando para a cara do vizinho, eu posso estar olhando para mim mesmo, eu posso estar olhando para o meu dedo do pé, ou seja, eu posso 10 milhões de coisas. Fugi da sua pergunta, desculpe. A pergunta diz respeito a tratar essa, entre aspas, sujeirinha para poder fazer esse movimento. Mas o tratar, a gente está repetindo, né? E sempre é bom repetir, eu me deparar comigo mesmo. Novamente, independente de religião, de crenças, tá? Se você faz terapia, melhor ainda, né? Eu me deparar com medos, culpas, que por milênios a Terra está impregnada. E nós vemos hoje o ar da Terra, né? A atmosfera como está, o calor estúpido, em poucos quilômetros depois, há tempestades imensas. É uma resposta da natureza a tudo que foi feito por ela, feito a ela, né? Está acontecendo? Não. Já foi avisado há muito e muito tempo. Há bastante tempo. Não, mas eu estou jogando fora uma pilhinha, é uma pilha só. Não faz mal, não vai alterar muita coisa. Exemplo bobo, ridículo, né? Mas o que já é falado tem anos. E juntam-se guerras, irmão contra irmão. Aí não tem a ver com a natureza. Tem a ver outros motivos, né? Então ela está dando uma resposta daquilo que nós mesmos fizemos a ela. Sim, Lucas? Não, nenhuma pergunta? Ok, então. Então é isso, gente. Espero ter respondido, tá? Ou termos respondido todos, né? E não perguntem como. Eu decorei muito o nome do Paulo, né? Porque até duas gravações atrás teve Paulo e Saulo, né? Ou seja, de uma maneira muito bonita ele colocou, né? Que seria, no caso, contraditório, né? O que foi dito. São experiências e experiências, né? Cada um vai trazendo, e sim, em terra somos todos filhos da terra, sem maiores nem melhores. O diferencial que há é, estou no coração, opa, tenho consciência, tomei consciência de algo, discernir, facilita pra caramba. Namastê.